Sim, eu apertei em gravar Está gravando e agora. sai assim. Tá gravando, né? Tá, agora tá... apareceu aqui, live on Facebook. Pronto, gente, começou. Eu acho que a gente pode... Vamos começar nossa live, né? Uhum. Você começa. Deixa só entrar mais gente, né, Fabi? Porque senão ficaremos os quatro falando entre nós, só para ver se o pessoal está acessando a live, tá? Tá. Por enquanto eu não estou vendo. Você já consegue ver na página da Rede Sem Fronteiras? Tá. Só você ver se começar a entrar alguém, você já me avisa, tá? Coisa da tecnologia é boa, mas é ruim, né? É. Eu me atrapalho muito. Enfim. Mas está ao vivo, viu? Eu acho que a gente pode Vocês começar. estão vendo? Eu estou vendo live aqui. Sim, já tá gravando. Começou. Eu não tô vendo, mas tudo bem. É porque a gente precisa saber se tem gente na live nos assistindo pra gente começar a interagir, mas tudo bem. Mas se não tiver, a gente conversa. A gente conversa, não é mesmo? Tá. Mata a saudade. Evaldo tirou a câmera, né? Pronto, se você quiser. Vamos começar, né? Com a câmera. Evaldo voltou. Ao vivo, começou, sim. Bom, então, como o tema da nossa live é consumo de álcool e outras drogas na pandemia e suas implicações, Por que eu não estou... Gonçalo está mudo, meu. o José Carlos... Todo mundo ficou mudo agora. Será que dá algum problema? Pronto, voltou agora. Tá, então vamos lá. Vocês me ouviram? Não. Não, eu estava falando que, bom, o tema da live é o consumo de álcool e outras drogas na pandemia e suas implicações. Então, vou fazer uma breve introdução do tema e na sequência a Fabiana vai apresentar nossos convidados e a gente vai iniciar a nossa conversa. Tudo bem? Bom, a relação do homem com a droga esteve sempre presente, né, ao longo da história, em todas as culturas, seja como fuga da realidade, encontro com a divindade, ou até mesmo para gerar inspiração artística. Entre as diversas abordagens da questão das drogas, nas sociedades modernas, destaca-se aquele que enfatiza o combate às drogas. Então, a tal guerra às drogas, né? Criou um imaginário de criminalização, colocando a droga como um dos principais fatores causados de muitos problemas sociais, o tal discurso de um inimigo com vida própria. Portanto, ao invés de analisar o consumo das drogas em seus múltiplos determinantes, para chegar a propostas de prevenção, acabou se minimizando a questão para a posição extremista, né? Então, tem aquela luta do bem e do mal, esquecendo que as substâncias lícitas, como é no caso do Brasil, acaba sendo a substância, como o álcool, acaba sendo a substância que mais gera abusos e dependências. Então, nossa intenção hoje é dar luz ao fator que deveria ser o centro da questão, que são as pessoas, suas complexidades, seus problemas e dificuldades. E alguns desses conflitos que, de certa forma, sempre estiveram presentes na humanidade. Fabi, acho que você já pode apresentá-los, por favor. Oi, gente, boa tarde a todos que estão nos escutando, né? Aos brasileiros, a los espanhóis, los que nos escutam, porque aqui é uma live, uma conexão Brasil-Espanha, né? Eu estou muito feliz de poder a Associação del Ágora receber, né, Escobar e Evaldo, né, pessoas com quem eu trabalhei, né, faz muito tempo, eu não gosto nem de lembrar as datas, porque
De 99 a 2004. Eu fui olhar e disse, nossa, gente, mas enfim, né? E para mim é uma honra poder ter vocês aqui com a gente. Eu vou apresentar, né, nossos convidados de hoje. Sim, também quero agradecer à Rede Sem Fronteiras, que está apoiando, né? Sempre somos membros também da Rede Sem Fronteira e sempre nos apoia muito nessa, enfim, nas lives e nas, vamos dizer, nos programas da nossa associação del Ágora, né? Que é a Associação de Profissionais de la Psique por la Palavra. Eu sou a presidente e Mércia a vice-presidente. Eu vou apresentar nossos convidados, né? O Dr. José Carlos Escobar, que é médico, psiquiatra, foi diretor clínico do Hospital Ulisses Pernambucano, coordenador da Clínica Infantil do Hospital Otávio de Freitas, foi fundador do Conselho Estadual e Federal de Entorpecentes, membro do Conselho Federal de Entorpecentes, sócio fundador da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, psicanalista pelo Círculo Brasileiro de Psicanálise, idealizador e fundador do Centro Olâmpio Cordeiro de Recuperação Humana. Fundador e diretor do Instituto Raide, que é uma instituição que tem 27 anos, né? E da qual eu trabalhei. E Evaldo Melo, psiquiatra e psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Recife, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas, diretor técnico do Instituto Raide e diretor do Raide Estação Agreste, né, que é em Caruaru. Foi secretário de Saúde da cidade de Recife, consultor do Ministério de Saúde e do SENAB, que é Secretaria Nacional de Políticas para Álcool e Outras Drogas. Então, apresentando os convidados, né, a gente vai fazer, enfim, tentar fazer uma dinâmica, né, de algumas perguntas. Também vamos interagir, né, com nossos ouvintes. Temos aqui a presença de Carolina Pereira, Beatriz, Luiz Paulo Vidal, Gonçalo Heraz. E aí as pessoas que tiverem interesse podem ir também fazendo perguntas. Então, eu passo a palavra à minha colega Mércia. E é isso. Obrigada, Fabi. Vocês estão me ouvindo? Meu áudio está ok? Eu acho que está com delay aqui, que eu estou com um ouvinte na sala, estou me ouvindo, desculpa. Tá, eu acho que seria importante também classificar o que seria uma dependência, né? A drogadição, para quem está acompanhando para a gente também, eu fiz um breve aqui, um resumo. Então, a dependência de drogas é definida como um transtorno crônico e recorrente caracterizado pela busca e uso compulsivo de drogas, apesar de suas consequências negativas, e considerado um transtorno no cérebro, porque gera mudanças funcionais nos circuitos cerebrais, envolvidos na recompensa de estresse, autocontrole, e vale lembrar que seria multifatorial, né? Então, antigamente se classificava, né, fazendo um checklist e na verdade, o que deve levar em consideração hoje em dia são vários fatores. Então, passando para o tema do movimento de luta antimanicomial do Brasil, assim como a reforma psiquiátrica no mundo, é imprescindível garantir ao indivíduo e o cuidado nessa tarefa de readaptação social. E por esse motivo, o cuidado em saúde mental amplia-se no sentido de ser também uma sustentação cotidiana da vida diária do paciente, inclusive em suas relações sociais. Aí a minha pergunta seria, tendo em vista o pioneirismo dos programas e serviços de saúde mental que vocês fizeram parte, como deveria atuar um bom programa de tratamento para ajudar os pacientes em seu processo de recuperação? Eu deixo a pergunta para que vocês possam responder. Ou José Carlos, Evaldo, por favor. Pela idade, a questão da idade seria eu.
Então, eu queria falar um pouco também em cima da tua fala, Mércia, porque eu acho que a gente precisa compreender a questão, onde é que se insere a questão das drogas, também dentro da reforma psiquiátrica, não é? E a gente tem que entender também a repressão ao uso de drogas, que a gente não está falando de repressão à dependência, a gente está falando de repressão a drogas. A droga é uma substância, ninguém reprime substância. O que reprime são pessoas que usam substância, né? Primeiro, eu queria só lembrar que a reforma psiquiátrica brasileira, ela aconteceu na década de 80 e ela, como um mecanismo que a gente precisa entender dinamicamente, na reforma psiquiátrica brasileira não se contemplou aquelas pessoas que sofrem por conta de uso de álcool e outras drogas. A reforma psiquiátrica brasileira se concentrou no deshospitalizar pacientes psicóticos, dar um destino diferente para os hospitais, porque era uma psiquiatria hospitalocêntrica baseada no hospital. Mas, para que você tenha só uma ideia, como a reforma psiquiátrica brasileira foi inspirada na reforma italiana, e que a reforma italiana também não cuidou dos usuários de álcool e outras drogas, os usuários de outras drogas não foram contemplados no início da reforma psiquiátrica brasileira. A gente tem que sempre dizer isso, porque há uma discriminação ao usuário de droga dentro do próprio corpo de cuidadores da saúde mental. A saúde mental discriminou o usuário de drogas. Em 1988, teve a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, e nós que trabalhávamos nessa área tentamos colocar o tema para ser discutido na Conferência Nacional de Saúde Mental sobre a questão de álcool e outras drogas, e nós não conseguimos. E nós não conseguimos colocar na primeira conferência, e nós não conseguimos colocar na segunda conferência, e fomos colocar apenas na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, foi que esse tema veio. Primeiro, porque esse tema não era estudado. Quando se falava sobre saúde mental, não se enquadrava a questão do cuidado ao usuário. E depois, porque à medida que as pessoas não cuidavam, a reforma italiana também não cuidou da área de álcool e outras drogas, também marginalizou, né? Porque aí a gente tem que buscar um pouco a história, como tu estavas fazendo, né? E a gente vai ver que a sociedade sempre está escolhendo alguns grupos para excluir do cuidado da sociedade. E se a gente vai lá para a Idade Média, esses grupos eram grupos de jansenismo, eram os grupos de leprosos, naquela época se chamava leprosos, e eles eram isolados cada vez mais fora das cidades, e eram construídos locais onde se colocava aqueles excluídos. E não foi por acaso que depois, quando se equacionou a situação da hanseníase, quem passou a ocupar esses lugares foram os loucos. Os loucos foram, inclusive, mandados para os mesmos espaços onde ficavam os leprosos no mundo inteiro, no mundo inteiro. Em Recife também, aqui também, possivelmente na Espanha também. E aí, depois que passa essa questão do cuidado dentro da saúde mental aos psicóticos, aos loucos, começa a se excluir. Qual é o grupo que vai ser excluído? E, atualmente, o grupo que é excluído é o grupo de drogados. E tudo que acontece é exatamente atribuído. Você ouve falar de um crime. A fulana, aqui no Brasil, fulana matou o pai, matou a mãe junto com o namorado. Ela devia estar usando drogas. A ideia da associação do uso de drogas à violência faz com que o usuário de droga continue sendo discriminado. E a gente tem a discriminação, como eu dizia, dentro do próprio corpo da rede de atenção. Então, a gente defende a ideia que foi trazida já há muito tempo, mas que foi defendida muito por Claude Olivier-Stein, lá de Mormantin, em Paris, e que ele dizia que a gente tem que pensar na equação. A equação é a substância, a pessoa e o ambiente, que é exatamente dessa relação entre esses três fatores que vai nascer. Como é que vai se dar essa relação? Então, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas vai se relacionar com a substância sem nenhum dano, nem para ele, nem para a sociedade. A gente tem que dizer isso. Tu estavas falando, por exemplo, das drogas lícitas, das drogas legais. Exato. Álcool e tabaco, álcool e cigarro são as duas drogas que mais matam no mundo. Cigarro é responsável pelo maior número de mortes evitáveis no mundo. Álcool continua sendo a substância que mais mata.
Mas as pessoas não estão muito preocupadas com a questão do alcoolismo, as pessoas não estão muito preocupadas com o uso do álcool, as pessoas estão preocupadas com o cigarro de maconha que aparece dentro da bolsa do colégio de uma criança, está preocupado porque cruza na rua e tem alguém cheirando cola ou fumando crack. Então, esta preocupação, que esta preocupação gera exclusão, isso tem se mantido principalmente nos últimos 50 anos, porque as atas da ONU são de 1960, então são 50 anos. São 50 anos de discriminação, da pessoa. Né? E a outra coisa é que a gente tem que centrar toda a nossa atenção na pessoa e não na substância. Quando me perguntam, você trabalha com drogas? Eu digo o que o doutor Antônio Nery Filho diz. Eu não trabalho com drogas, eu trabalho com gente. Eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com pessoas que usam drogas e que, por conta desse uso de droga, aquilo lhe causa sofrimento. Porque a maioria das pessoas usam droga e isso não causa sofrimento, nem a elas próprias e nem à sociedade. É muito importante isso que você diz, Evaldo, né? Porque eu acho que a gente muitas vezes fala da droga como se a droga tivesse um poder, né? Assim, e não se fala da questão, vamos dizer, mais conjuntural, né? Desse, como você disse, o indivíduo no ambiente, não é? Onde ele está inserido, essa pessoa, digamos, num aspecto, se a preocupação, o discurso passa a ser da droga e não do ser humano na sua singularidade, como é a relação dele com a droga, né? E dessa exclusão. Não sei se Escobar gostaria de complementar o que Evaldo colocou. Tu tá aí sem som, Zeca. Sem som. Som. Deixa eu ativar aqui. Eu queria só complementar a uma parte da resposta que foi feita, da pergunta que foi feita, em relação ao que nós achamos, como deveria ser feito esse tratamento. Eu acho que, diante disso que Evaldo expõe, né, e que vocês expuseram, eu acho que fica claro que, primeira coisa, tem que ser respeitada a autonomia do usuário de droga. Né? Se você vai me perguntar qual é o modelo, se você vai perguntar para mim e para Evaldo qual é o modelo, eu vou dizer assim, o modelo é o que nós fazemos, é o que nós acreditamos, esse é o modelo que nós implementamos. E justamente porque nós não aceitávamos ou não compactuávamos com os modelos existentes, é que nós decidimos criar o RAID. Né? Decidimos fazer alguma coisa que fosse coerente com o nosso pensamento técnico-científico. E uma das coisas é respeitar a voluntariedade, respeitar a integridade, a autonomia. Quer dizer, nós criamos uma instituição que vai fazer quase 30 anos, em que nós temos como pedra fundamental a liberdade de escolha. Quer dizer, as pessoas que sempre passaram pelo RAID, que sempre se trataram no RAID, elas escolhem estar lá. Elas, na hora que elas decidem não estar, elas vão embora, a gente chama o táxi, ela vai embora. Mas respeitar essa autonomia e os modelos técnicos de abordagem é o que nós experimentamos. A gente faz aquela alternativa de trabalhos em grupo, trabalhos individuais, um cuidado com o físico também, nós estimulamos isso. Então, a gente tenta abordar a pessoa na integralidade dela, não é? Mas sempre respeitando a voluntariedade. Então, isso é só para complementar aquela tua pergunta. O resto, o Evaldo já respondeu, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que a pedra fundamental, Messia, e as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, tem um psicanalista francês que ele cunhou uma frase que eu acredito muito. Ele diz assim: precisamos saber que o contrário da dependência não é a abstinência. O contrário da dependência é a liberdade. O que a pessoa perde com a dependência, perde a liberdade. Ela não é capaz de dizer vou usar pouco ou não vou usar. Ela perde a liberdade. Então, não é simplesmente você, como dizia um outro pensador, tampar a boca da garrafa. Não é simplesmente você parar de fumar crack ou de cheirar cocaína. É necessário que haja uma mudança nesta direção que Escobar estava falando, na direção da autonomia. Quer dizer, o contrário da dependência é a autonomia, é a liberdade. Por isso que a gente não priva a pessoa da liberdade para que ela possa fazer o tratamento. Ela vem fazer o tratamento por escolha.
e não porque foi privado da liberdade. Ela já está privada da liberdade com a droga, com a dependência. E a busca que ela possa reconhecer essa necessidade que os outros estão dizendo que ela tem, né? Que ela possa perceber em si e aí ela aderir ao tratamento. Isso, de fato, eu acho que é uma questão fundamental, né? Eu acho que a liberdade, né? De fato, eu que estive esse tempo no RAID, né? Quer dizer, ali só vai realmente quem quer se tratar, né? Eu acho que enfim, é algo extremamente importante, isso que vocês colocam. Eu vou passar... Fabiana, deixa eu só concluir um aspectozinho rápido. É porque sempre vai ficar aquela coisa assim, mas e se o sujeito estiver enlouquecido, fumando crack e papapá, como é que faz? Ele não vai parar nunca. Veja, esse é um ponto que é muito importante. Quando alguém está enlouquecido, né, isso é um quadro que caracteriza um quadro psicótico de ruptura com a realidade. Neste momento, precisa ter uma intervenção psiquiátrica. Essa intervenção psiquiátrica, muitas vezes, é necessária. E ela não é uma escolha. Essa intervenção é de proteção da própria pessoa que está, neste momento, psicótico. Após sair dessa fase de intoxicação aguda, a pessoa recupera o seu direito de escolha. E ela recupera o que caminho ela vai tomar a partir daí. Então, esses internamentos de 6 meses, 1 ano, enfim, crônicos, que se deixa a pessoa presa, eles não têm nenhuma validade. Passou a fase de intoxicação aguda, que foi necessária uma intervenção institucional, a pessoa recupera a sua possibilidade de escolha e aí ela é livre. Entende, gente? Isso que o Escobar fala é fundamental, porque isso a gente ouve a todo momento. Então, significa que você, quando tem um tratamento voluntário, que você nunca interna involuntariamente? Não, não significa isso. Significa que a gente vai dar um tratamento individualizado, singular, e a pessoa, num momento de rompimento com a realidade e se tornando um risco para si mesmo e para os outros, a intervenção pode ser de uma internação involuntária, sem nenhum conflito. Não há conflito no que a gente fala da internação voluntária com esta situação de urgência, onde há a internação involuntária. Só que, como disse Escobar, isso será por um tempo mais curto possível. Assim que a pessoa recobra a possibilidade de dizer não quero continuar aqui, ele não continua aqui e acabou. Mas ele, em determinado momento, que coloca em risco a sua própria vida ou a vida de alguém, a gente faz a intervenção. Não há essa dicotomia, ou interna sempre involuntariamente, ou interna sempre voluntariamente. Há situações e situações. Então, não há nenhum preconceito. Estavam querendo fazer leis. Nós não precisamos de leis para que a pessoa seja protegida da sua própria violência e da violência, e a sociedade seja protegida da violência. Nós não precisamos dessa lei. Já existe essa lei. A gente vai proteger o indivíduo e a sociedade, sem nenhum conflito. Mas eu acho que isso que vocês comentam é fundamental. E também a gente sabe que existe um resquício todavia, né, toda a vida, da questão da própria história da psiquiatria, né, dos manicômios, dos internamentos, essa coisa de que eu escutei a live de vocês que gostei muito, que eu acho que Escobar falava bastante dessa, vocês falaram muito da questão do próprio o Hospital Ulisses Pernambucano, né, a trajetória disso, que o próprio Ulisses Pernambucano foi quem começou a humanizar isso até antes da reforma psiquiátrica, né? Se a gente for pensar, mas há ainda um resquício né, da internamento, da coisa, né, enfim, da coisa agressiva, e como o louco era tratado. Acho que isso ainda permeia no imaginário, é muito forte. Agora, essa questão que você está levantando, desse resquício, esse resquício não vai desaparecer nunca. Porque esse resquício não pertence à instituição, esse resquício pertence a nós. O louco que existe, o medo do louco que existe, do inconsciente, dessa possibilidade em aberto que nós todos tememos. Então, a projeção num paciente psiquiátrico, a projeção numa instituição psiquiátrica desta nossa loucura sempre vai acontecer. Enquanto a gente não tiver ciência disso, a gente vai ficar construindo hospícios e tentando
cercear esse louco, não é, que permeia toda a nossa existência e que nos ameaça, de certa forma, né, como o nosso inconsciente. Como você está citando esse ponto, né, de ameaça que está no imaginário, foi construído por esse discurso de guerra às drogas, né? Então, todas as palavras desse discurso, ela acabou sendo vendida dessa forma, né? Então, as drogas, elas estão marginalizadas, mas como foi dito logo no início, né? Depende a que classe social que a gente está falando. Então, a primeira imagem que se vende de alguém que perdeu o controle, pensa-se, geralmente, a pessoa está no exemplo de São Paulo, né? Foi para Cracolândia, está usando crack, foi para a rua, então tem essa mística também, sempre desfavorável, né? Para essas pessoas que estão à margem da sociedade. Desculpa, pode falar, te interrompi, Evaldo. Não, eu que ia interromper você. Isso que você está falando em relação à droga, a droga ocupa o lugar de muitas outras discriminações. Quer dizer, o racismo, os Estados Unidos, como país exemplar disso que a gente está falando, eles já criminalizaram os mexicanos. A primeira lei que vem é por conta da imigração mexicana, lá em 1920, então vem a lei seca, vem tudo isso, vem associado. Depois vem a questão dos orientais, enfim. A questão do negro aqui no Brasil, que é muito clara, né? Nos Estados Unidos também, o preconceito, tudo isso vira a grande droga da sociedade que precisa ser combatida. Que, na verdade, está escondendo todas as camadas, né? Então, tem esse inimigo invisível, né? Como se a droga fosse uma entidade e que, na verdade, ela está escondendo todos os outros problemas que já estão aí da humanidade, né? Que ninguém quer combater de fato. Eu queria só complementar uma coisa que eu achei importante. Aqui a gente percebe isso com o discurso voltado à imigração, né? Quer dizer, esse ranço que sempre existiu e que, digamos que a Europa cada vez se confina muito esse discurso. Quer dizer, a gente vê a miséria que está acontecendo agora nos acampamentos, saindo um pouquinho, mas tem a ver com o que a gente está falando. Mas na Grécia, não é? Quer dizer, aqui mesmo, o trabalho a escuta que a gente faz, somos imigrantes, escutamos imigrantes, é exatamente desse lugar da marginalidade, de não por exemplo, temos um sistema de saúde público que é um modelo, não é? Assim, mundial até, o sistema aqui é muito, muito bom, aqui na Espanha, que atende, enfim, se diz universal, mas a gente sabe que os imigrantes sem papéis, por exemplo, eles não têm um acompanhamento como o imigrante regularizado, até, mas, enfim, há o problema, digamos, do idioma, de você se comunicar. O médico não, né? Muitas vezes o médico, porque você chega primeiro ao médico generalista, né, o médico de família, ele vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra e para o psicólogo. Mas o imigrante sem papel, geralmente, ele vai ser atendido numa emergência, geralmente se dá uma medicação, não tem um acompanhamento, né, que eu acho que isso é um ponto, digamos assim, que a gente percebe. A pessoa diz, eu não sei com quem falar, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, não sei o idioma. Então, a gente tem feito um pouco dessa... Claro, pontualmente com alguns casos e orientando, porque, enfim, essa saúde universal é muito complicada, porque sempre há digamos, essa exclusão. Então, a questão são muitos casos de pessoas que, enfim, precisam de uma atenção psiquiátrica, psicológica, e não tem, porque, né, enfim, não dá conta. Né? E aí aproveita. Fabi, desculpa, vou aproveitar que você está falando sobre isso, também sobre vocês, pensando trazendo esse conceito, né, de poder saber que Foucault discorre. Então, tem uma frase dele que ele diz assim, que não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio a poder, mas o poder saber, os processos e as lutas que o atravessam e o que o constituem, O teu som está cortando um pouco.
determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento. Deu para me entender? Vocês querem que eu... A gente não conseguiu te ouvir completamente, não, Mércia. Está cortando um pouco. Pode repetir, Mércia, que cortou. Eu vou repetir, então. Ainda nessa temática, eu queria trazer esse conceito. Está cortando. Eu acho que o microfone não quer ouvir Foucault. Está cortando, Mércia. Voltou? Não? Voltou. Está ouvindo? Não, está cortando, Mércia. Voltou? Mas a vocês dois eu ouço muito bem, tanto a Escobar quanto o Fabiano. A mim não. Agora parece que sim, E Mércia. você voltou agora um pouquinho. Voltei? Voltou. Me escutam? Voltou. Sim. Voltou. Então tá. Então, o que eu citei aqui dele é essa frase aqui. Gente, tem gente pedindo perguntas aqui, mas eu já vou para as perguntas. Só um minutinho. Então, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder saber, os processos e as lutas que atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento. Né? Então, para ele, onde existe poder, está também presente a resistência, né? A qual possibilitaria, por exemplo, em determinado momento de contexto histórico, o surgimento de novos modos de lidar com a questão do uso ou abuso das drogas. Né? Então, como a gente está falando desse novo cenário, né, do cenário político, da extrema-direita, desse conservadorismo, tem espaço para falar em redução de danos, ainda pode se desvencilhar a redução de danos à marginalidade, se aproximar mais com uma ação de cidadania? Eu posso responder? Pode. Então eu me inscrevo para depois do Escobar. Não, primeiro os mais velhos, fale. Veja, teve há pouco tempo atrás, não tão pouco, 5 anos atrás, um artigo de um economista americano, ganhador do Prêmio Nobel, onde ele dizia: a guerra às drogas é uma idiotice do ponto de vista técnico e é uma idiotice muito maior do ponto de vista econômico. Porque os próprios Estados Unidos, que gasta, me parece que alguma coisa como 300 bilhões de dólares por ano, as autoridades reconhecem que não conseguem nem tirar 10% da droga que circula nos Estados Unidos. Ele disse que nenhum programa pensado por um economista imaginaria um investimento desse para conseguir só tirar 10% do que é reconhecido. Então, ele disse que não há como você fugir do processo histórico da liberação das drogas. Isso dito por um economista. Porque a economia vai exigir que seja liberado, porque é absolutamente absurda a guerra às drogas. Então, dentro desse ponto de vista, a redução de danos, a ideia do direito do cidadão de continuar usando drogas se ele quiser, porque a redução de danos, a base da redução de danos é o direito. Você tem o direito de continuar usando. Você pode reduzir o danos do uso usando estratégias, mas a essência da filosofia da redução de danos é o direito que o cidadão tem de decidir se vai usar ou não. Então, isso, para mim, vai absolutamente prevalecer, eu não tenho dúvida. Talvez até eu não viva para ver, mas vai prevalecer. Do outro ponto de vista, é a questão. Agora, eu estava lendo, a semana, 15 dias atrás, na Folha de São Paulo, sobre um estado dos Estados Unidos que identificou, porque o problema dos Estados Unidos agora mais sério é o opiáceo. A quantidade de overdose de morte por opiáceo é uma coisa absurda. Então, esse estado disse, olha, a gente não está conseguindo dar conta. E a gente não está conseguindo dar conta porque a gente está prendendo quem está usando opiáceo ou quem está tendo overdose. Então, vamos parar de prender e vamos cuidar dessas pessoas. Então, veja,
Isso eu estou dizendo um movimento que está partindo exatamente do pai, que foi os Estados Unidos, da política de guerra às drogas. Então, naturalmente, eu acho que a política de respeito aos direitos humanos, que é a redução de danos, a possibilidade de que você caminhe para a legalização e liberação de todas as drogas e que o controle seja feito de outra forma, que não seja pela polícia, eu acho que este é o caminho que nós fatalmente trilharemos, eu não tenho dúvida disso. E, portanto, a redução de danos sempre terá. Evidentemente que nós vivemos uma situação de dicotomia, de separação absurda no mundo, né? Como você estava dizendo, o crescimento do movimento conservador, do movimento de direita, que cria, inclusive, cisões familiares, cisões entre irmãos, cisão entre amigos. Então, esta oposição sistemática desses dois polos, como se um não tivesse um pedacinho do outro, porque a negação de aspectos meus que eu coloco no outro, a gente tem que entender um pouco pela dinâmica psicanalítica, quer dizer, quando há esta cisão dentro das famílias, dentro da sociedade, é porque eu sou de um jeito e o outro é de outro jeito, como se a matéria humana de um fosse inteiramente diferente da matéria humana do outro. Então, nós vivemos momentos sombrios por conta disso. Nós vivemos essa guerra é uma guerra fratricida, não é? Por essa divisão, que eu acho que ela é também temporária. Isso também vai passar. Isso também vai passar porque o movimento da sociedade é em relação a cuidar. Esse é o movimento que a sociedade vai fazer e se você separa dessa forma, você não vai conseguir cuidar. Então, eu acho que a redução de danos se imporá pela necessidade até econômica, como dizia esse Prêmio Nobel da Economia. Só completando isso que Evaldo está dizendo, ele disse praticamente o que eu estava pensando. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas clínicas nos Estados Unidos em 91. Eu recebi um convite para ir conhecer clínicas de dependência nos Estados Unidos e trabalhos relativos à dependência. E a primeira vez que eu vi um trabalho de redução de danos foi lá. Isso em 91, o pleno governo Bush pai. E era aquela troca de seringas, a questão da infecção, porque a AIDS estava no mundo, começando uma outra pandemia, né? Mas o que se impunha é exatamente isso que Evaldo tocou. É a pressão social, a pressão econômica. Então, não importa se o governo é retrógrado, se o governo é de direita, conservador, diabo 4. Ele não tem esse poder. Nenhum país do mundo vai ter o poder e o investimento que os Estados Unidos fizeram e fazem na tentativa de que as pessoas... O sonho de qualquer traficante no mundo é vender droga nos Estados Unidos. Porque, ao mesmo tempo, eles têm o maior público consumidor de tudo. Não é? E eles vão alternando. Quer dizer, foi o crack, foi a metanfetamina, agora são os opiáceos, enfim. Mas a pressão econômica faz com que a redução de danos se transforme numa prática e numa estratégia adotada futuramente pelas instituições as mais diversas. Não tenha dúvida disso. E a gente vai partir para mais algum tempo para voltar ao que era há 100 anos exatamente atrás, que é a droga não ser criminalizada, o uso de droga não ser criminalizado. Como diz Evaldo, eu não sei se eu vou estar vivo, mas que isso vai acontecer, vai. Certo. Gente, eu só queria, antes de retomar, dizer que as pessoas estão... uma participação de pessoas dizendo que o tema é importantíssimo, enfim, né? Patrícia tem uma pergunta, eu posso lançar a pergunta de algo? É importante, né? Sim. Vou falar, Patrícia pergunta, Patrícia Pereira, é minha irmã. Isso é nepotismo. Nepotismo. O que vocês indicariam a título de políticas públicas para o enfrentamento do crescente uso de crack no Brasil? Cuidar, isso que a gente acabou de falar, cuidar, não criminalizar, não botar na cadeia. O que acontecia anos atrás, esse histórico que Evaldo faz, né, da discriminação das dependentes, dos abusadores, o que acontece sempre é isso. Né? Você coloca como psicopata, isso é marginal, isso aí tem que ir para a cadeia, é preso, é questão de polícia. Não. A primeira coisa é a gente reconhecer que existem pessoas
vulneráveis, pessoas frágeis, pessoas em conflito, pessoas com todo tipo de transtorno, que a única alternativa que encontraram na própria vida é o uso de alguma droga, abusar dessa droga. E isso tem que ser cuidado como a gente cuida de qualquer outra patologia. Você estava falando do sistema de saúde aí, da Espanha. Eu quero só elogiar o sistema de saúde do Brasil, porque não importa se você tem papel ou não tem papel. Não importa se você é mudo, surdo, se você é de Marte. Você tem direito a ser tratado aonde você chegar no SUS. Não é? E essas pessoas, esse sistema universal de saúde, precisa abarcar, precisa abraçar essas pessoas que são usuárias de droga. E não ficar jogando água, jato d'água, ficar criminalizando e destruindo os locais em que as pessoas vivem na rua. Eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada ao momento que a gente está vivendo, né? Já que a gente está falando de nova realidade, que é uma realidade objetiva e às vezes subjetiva, que é insuportável para o dependente ou usuário de droga. Mas eu acho que o que a gente está vivendo agora, né? Confinamento, principalmente quem tá vivendo nas periferias, né? Principalmente no Brasil e outros países mais pobres com a questão da pandemia, traz uma realidade ainda pior, né? E ainda mais insuportável. E tem a questão do luto, né? Então, agora os corpos, eles não podem mais ser velados, não tem como passar por esses rituais, né? Passar pelo ritual para elaboração do luto e tal. Então, sobre esse aspecto, né? Vocês acreditam que as pessoas poderiam recorrer às drogas de alguma forma, ainda além do que se já tinha, mas por conta desse cenário e principalmente aí tendo em vista essas perdas, né? E sem poder velar os corpos e passar por esses rituais? Veja, Messia, eu vou falar ainda com Patrícia. Tá? Primeiro, eu queria dizer para a Patrícia que este crescimento exponencial de uso de crack, isso é uma coisa de imprensa. Né? As pesquisas mostram que o uso de crack não atinge 0,7. Né? 0,7. Enquanto o uso de álcool está entre 12% e 15%. O uso de maconha em torno de 7% e 8%. O uso de tabaco, 18%. Então, essa situação do crack, dita do crack, é muito uma coisa midiática, embora tenha havido um crescimento, e a gente não pode dizer que a droga crack é uma droga que atinge o indivíduo de uma maneira muito impactante. Então, vamos colocar dentro da coisa científica, epidemiológica. Segundo, a gente tem, desde o começo, quando vocês estavam falando sobre a questão da dependência, a gente divide o usuário de drogas, a relação do homem com a droga, em 4 grupos. Tem um grupo que não usa droga, que é o chamado 20%. 20% da população não usa droga. 80% da população adulta usa um tipo de droga, algum tipo de droga. Que pode ser medicamento para dormir, medicamento para emagrecer, álcool, pode ser tabaco, pode ser cocaína, pode ser maconha. Existe 10% a 15% dessa população que vai ter problemas com o uso de drogas. Vai ter problemas com o uso de drogas, em torno de 15%. E 5% terão graves problemas pelo uso de drogas. Então, a gente não pode fazer uma política baseada nesses 5% que são essas pessoas que gravemente adoecerão. A gente tem que ter uma política pública que atinja toda esta população. Isso é fundamental. Depois, agora eu vou pegar a sua fala da questão da pandemia. Qualquer situação de crise, com a elevação da ansiedade, da angústia, haverá o recorrer à substância para acalmar. É assim com a gente e é assim com a sociedade. Então, não há nada de anormal que numa situação de pandemia, de crise, o que na verdade, o que é que nos traz a pandemia nos traz o desconhecido. O desconhecido tem a ver com a raiz latina do termo desconhecido, tem a ver com desconhecer, aquilo que não é conhecido, mas é aquilo que é misterioso, aquilo que é estranho, aquilo que nos assusta. Então, o que a gente não conhece, e a gente de fato não conhecia nada dessa pandemia, este desconhecido nos provoca um impacto.
E, diante desse impacto, algumas pessoas recorrerão mais ao uso de drogas. Mas é muito relativo, porque o fato de recorrer, nesta situação, ao uso de drogas não representa que isso terminará por transformar-se nem numa dependência, nem num problema decorrente deste aumento de consumo. Evidentemente, que se você aumenta o consumo da droga, pode potencialmente aumentar a consequência. Porque a gente, quando tem esse usuário, que a gente chama de usuário funcional, mas não é nem o usuário social que a gente chama, e tem um usuário problemático e tem a dependência. Então, a gente tem que ter políticas públicas e a gente tem que entender todo esse espectro da relação do homem com a droga. Então, na pandemia, a gente tem que cuidar das depressões, a gente tem que cuidar do aumento do consumo de drogas e a gente tem que cuidar também do aumento de suicídio, que a gente está também permeando a nossa fala a partir desse setembro do amarelo que aconteceu, que a gente tem que falar sobre o suicídio. A gente tem que falar com o suicídio não em setembro, a gente tem que falar com o suicídio o ano inteiro. O suicídio atinge 10 milhões de pessoas no mundo. 1 milhão de pessoas se mata por ano no mundo. E para cada uma pessoa que se mata, em torno de 10 serão atingidas indelevelmente pelo suicídio de uma pessoa querida. Então, são 10 milhões de pessoas atingidas e 1 milhão de pessoas que morrem. Essa não é a estatística brasileira. O Brasil até tem uma relação menor de grupo de 100 mil pessoas. Mas, veja, a política pública tem que abranger. Uma política pública tem que ser, como estava dizendo Escobar. Eu acho que o nosso SUS é um exemplo, né? E o que eu temo com o fim da pandemia é exatamente que o SUS volte a ser sucateado como estava sendo antes da pandemia, né? De repente, havia um desfinanciamento para o SUS, havia um fechamento de equipamentos da saúde mental, de equipamentos da alta saúde, e agora se mostrou que a universalidade do SUS é algo que poucos países do mundo têm, com a qualidade que o Brasil vem apresentando. Eu queria só acrescentar nessa resposta de Evaldo, que eu achei que foi bastante abrangente, né? Mas eu queria só fazer um contraponto, que é o seguinte: o Milor Fernandes dizia que o Milor Fernandes é um jornalista e humorista, e ele dizia que não há nada que a natureza faça que o ser humano não possa piorar, né? E eu me lembro que quando teve aquele tsunami lá em 2004, né, que foi uma coisa que morreram 200 mil pessoas na Ásia, na Indonésia e tal, de repente as pessoas começaram a pegar crianças órfãs, crianças abandonadas, para fazer extração e comércio de órgãos. Então, sempre o ser humano se supera nessa capacidade, supera a natureza nessa capacidade destrutiva. Eu não desconfio disso. E, então, acho que o meu medo é que muita coisa está sendo colocada. A pandemia é uma tragédia, ponto. É uma tragédia e isso é indiscutível. Agora, está existindo uma tentativa, muitas vezes, de se colocar a pandemia como justificativa. Eu acho que as pessoas que tinham problema com álcool terão problema com álcool na pandemia. Algumas pessoas podem beber mais por tédio, porque está em casa, pela oferta. Não acredito que ninguém vai ficar alcoolista dependente por conta da pandemia, né? Uhum. Agora, isso pode servir como uma grande justificativa, como está servindo para muitos empresários que querem enxugar suas empresas, para muitos empresários que querem demitir, para muitos empresários que querem, para muitos caloteiros, para muitas pessoas que querem ficar devendo. Enfim, existe um lado perverso, né, que a gente não pode negar, do próprio ser humano, que é capaz de utilizar momentos graves, trágicos como esse, para justificar as suas próprias atitudes. Então, acho que talvez tenha um consumo mais de bebida, mas não sei, os bares ficaram fechados, as pessoas resolveram encher a cara dentro de casa. Não sei se isso... Sabe, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de usar a pandemia como uma justificativa, como uma cortina de fumaça que vai cobrir muitas dificuldades e muitos problemas institucionais e pessoais. Tem uma pergunta do público. Não, eu queria só dizer uma coisa, só um pontinho, né, que eu estou achando, estou aprendendo muito com vocês, estou achando super interessante, mas algo que a gente não toca, que vocês falaram, mas eu tenho um dado aqui a questão do cigarro, né?
que eu peguei um dado recente que aqui se fuma muito. Na Comunidade de Madrid, o tabaco mata 5.300 pessoas a cada ano. 14% de mortes se produz nessa comunidade por cigarro, né? Então, assim, eu quis dar esse dado porque a gente fica exatamente falando, né, nas drogas lícitas, ilícitas, e, enfim, o cigarro mata aqui, enfim, a Espanha se fuma muito, e eu acho que enfim, são temas, né, como a gente também tem que falar desse tipo de... Mas Fabiana, veja, é isso que eu quero dizer, tem muita coisa que mata. Entendeu? Muita coisa mata. O que eu acho é que a proibição, essa política proibicionista de controle acirrado do Estado não funciona. Quem tiver problema com o cigarro, que vai tratar. Quem tiver problema, isso é tratamento, isso é saúde pública. Isso não é assunto de polícia. O que eu não concordo é com essa criminalização, né? E a gente tem que ter políticas de atenuar, mas não de proibir. Uhum. Eu acho que a pergunta vai até de encontro com as últimas falas. Então, Luiz Paulo pergunta, posto a complexidade da sociedade brasileira, o que vem primeiro, uma política de descriminalização das drogas ou um programa de conscientização? É possível pensar em ações paralelas? Eu acho que são conjuntos, né? Eu acho que são posturas conjuntas. Acho que uma tem que vir acompanhada da outra. Eu acrescentaria ainda, Messia, dentro da realidade brasileira, nós estamos com 3 caminhos que se complementam e que, na realidade, não se exclui. Porque há um outro caminho que o Brasil começa a trilhar, com atraso, mas começa a trilhar, que é a questão da cannabis medicinal, né? Tem se avançado muito no Brasil em relação à autorização para a prescrição da cannabis medicinal. Todo mundo já sabe há muito mais de 20 anos que o canabidiol, um dos componentes da cannabis, ele é altamente eficaz em algumas doenças que impõem muito sofrimento a quem a tem. Por exemplo, a esclerose múltipla tem uma resposta excelente com a cannabis, a questão da epilepsia de repetição, a questão na quimioterapia, quando as pessoas têm muita dificuldade de comer, com a magreza, com toda a cannabis traz para a pessoa o alívio e a alimentação. Então, esse caminho é um caminho que, embora, como eu diga, um pouco mais atrasado, mas a gente está trilhando. Então, há um avanço nisso. Há avanço de movimento da descriminalização. A gente já tem 15 anos da Marcha da Maconha, o que, na verdade, era uma coisa impensável, e hoje a gente tem a Marcha da Maconha, em geral, autorizadas em todas as capitais. Veja, eu estou traçando o cenário, não estou falando da situação atual, que a gente está vivendo um retrocesso, a gente está vivendo, na verdade, uma religiosidade distorcida e contra o sujeito, contra a pessoa, contra o indivíduo. Então, mas esqueça um pouco isso. No processo brasileiro, a gente tem caminhado no sentido da compreensão do uso de drogas um pouco diferente do que era há 20 anos atrás. E, ao mesmo tempo, a gente tem que prover os recursos públicos de espaços de acolhimento e de tratamento para aquelas pessoas que têm problemas devido ao uso. Quer dizer, aqueles 5% que eu falava da população que desenvolverá problemas com o uso de qualquer droga que seja, né, a gente tem que ter um instrumento no aparelho de saúde que possa proteger e que possa acolher. A questão do tabaco, e veja, Fabiana, eu nem sabia que na Espanha o tabaco era... Por exemplo, eu estive em Portugal agora, no ano passado, e em Portugal se fuma muito. Eu vi muito adolescente fumando, o que a gente não vê tanto no Brasil. Tem um pouco mais do que tinha 10 anos atrás. A geração do meu filho não se fuma, não fuma, né? Mas a geração que vem depois da geração do meu filho começa a fumar. Então, veja, eu via muita gente jovem fumando em Portugal, possivelmente na Espanha seja assim, e é impressionante porque os tabagistas foram aqueles que mais morreram com a questão da Covid, né? Porque, como é um quadro predominantemente pulmonar, se você encontra um pulmão completamente atacado pela nicotina e todas as substâncias que contêm o cigarro, então fragilizava mais diante da pandemia. Mas esse fenômeno em relação ao tabaco também é um fenômeno mundial no sentido do recrudescimento do uso. Se na década de 50 havia todo o glamour do uso do tabaco, na década de 80, 90 houve assim toda uma campanha
de proteção ao indivíduo através do não uso do tabaco. Agora volta com muita força a questão desse uso glamourizado pela sociedade. Volta, né? Eu nem sabia, porque aqui realmente é muito, né? A gente que enfim, a gente sempre se depara com muita gente fumando, inclusive agora na pandemia, eu acho que até diminuiu, mas se vê bastante. E jovens, ou seja, o consumo de pessoas bastante jovens também, né? Do próprio cigarro. Gente, temos uns 5 minutos, eu acho que a gente pode fazer né, as considerações finais, cada um pode. Ainda tem algumas perguntas, não sei se dos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos vendo, nos prestigiando, né, na live. Como usar? Não Qual sei é o termo ainda para... ou se a gente, cada um pode fazer suas considerações finais. Eu sugiro que faça uma pergunta para Evaldo dos ouvintes e uma pergunta para mim, pronto. Eu respondo uma pergunta e Evaldo responde outra. Acho que a gente vai ser sucinto. Então José Carlos, para você. Luiz Paulo pergunta: senhores, em um país de pseudos intelectuais, Olavo de Carvalho, né, por exemplo, pensamentos malafaicos e damarísticos, quão abstratos são a possibilidade de ações públicas livres de moralidade e tabu? Eu acredito que as pessoas de bom senso ainda são maioria no Brasil. Eu acho que essas figuras exóticas que surgiram, elas surgiram, mas elas já existiam. Nós é que, de certa forma, com uma ilusão do Brasil, uma mítica do Brasil ser um povo assim ou assado, mais aberto, mas a gente negou a existência dessas pessoas, mas elas sempre existiram. Mas eu acho que elas são o surgimento delas é fruto de um fenômeno político local e passageiro. Eu não acho que isso seja uma política um público que vai continuar no poder por muito tempo. Eu acho que não se sustenta, né? Esses discursos exóticos, malucos, moralistas, não se sustentam. Eu tenho fé de que a gente vai continuar nessa luta para colocar a droga num lugar que ela não devia ter saído, que é um problema de saúde pública, e nunca mais voltar a ser um problema de criminalização ou de justiça. Tem uma pergunta aqui de Fernando Augusto, mas eu não estou conseguindo mais ver a pergunta, visualizar. Eu consigo ainda, sim. Ele pergunta se for possível discorrer sobre a questão do núcleo familiar quando o dependente químico não assimila a necessidade de se submeter ao tratamento especializado. Veja, em relação à questão da relação família e dependente, tem duas correntes. Uma corrente que acha que o dependente tem uma doença tão grave que termina contaminando a família e adoecendo a família, e uma outra corrente que eu mais faço parte, que acha que a própria desestruturação da família cria o dependente. Mas lidar com o problema emergente do dependente dentro de uma família significa lidar com a família e com todas as suas contradições. Então, não há como você atender o dependente sem atender junto a família e as suas contradições. E, neste sentido, não importa bem se um grupo que pensa desse jeito tem razão, o certo é que os dois estão adoecidos, família e o dependente, e precisam ter proteção, e precisam ter o cuidado. E, neste sentido, lidar com a negação, que a negação não é só do paciente, a negação não é só do dependente, a família também nega. Quantas vezes eu ouvi de meu paciente que deixou um cigarro de maconha espalhado pela casa em 5 lugares, a mãe não achava, não via, e, de repente, teve um momento que não dava para deixar de ver. Então, veja, há uma comunicação e há uma negação diante da dificuldade, que é um mecanismo da nossa mente. A gente nega aquilo que a gente não suporta. Não são só as famílias dependentes. Mas eu acho que o atendimento da família, o acolhimento da família é essa, na verdade, a direção da saída, que é a compreensão. Da compreensão como um sofrimento. A gente tem que trabalhar como um sofrimento. E como qualquer sofrimento. Ok, né? Eu acho Fabi, que a gente acho que é isso, né?
Eu acho que a gente pode, não sei, ainda Obrigado, tem gente, pela 5 minutos. oportunidade. Um abraço para todos. Foi um prazer Não, estar aqui. não, eu só queria só mais uma vez agradecer, né, a vocês. Acho que a live foi importantíssima, né? Discutimos temas muito mais para além da pandemia, não é? Que eu acho que a pandemia, de fato, realça uma série de dificuldades que às vezes a gente coloca aí, é pela pandemia, né? Como se usasse, às vezes, até como uma, digamos, uma desculpa. Na realidade, a gente tem que olhar, eu acho que mais para além, né? Porque as dificuldades, como vocês colocaram, né? Com álcool e droga, isso é desde que o homem, enfim, com a substância, não? Enfim, a gente tem, desde que o homem é homem, digamos, mas a questão é esse contexto mais ampliado, né, que é importante ser visto. Quero dizer a vocês que, para mim, é uma satisfação poder também, nós como colegas psicanalistas, né, poder levar a psicanálise também circular, o que eu conversava com Mércia, né, ter esses espaços que a gente possa dialogar e não ficar presos às redes de discussões entre, enfim, pessoas Pares. Entre os pares, né? Entre os pares. Isso possa também, e isso eu acho que a tecnologia tem essa coisa muito boa. Então, agradecer, gente, a Escobar, Evaldo, pela disponibilidade, o carinho, enfim, eu acho que foi um momento grandioso. Eu agradeço vocês também, foi ótimo participar, foi ótimo conhecer Mércia e rever você, né? Estava com saudade. Eu também tenho muita saudade e confesso que a época do Raid marcou bastante. Sempre aprendi com vocês. Não é por acaso que, enfim, o convite foi porque foi a associação livre, total, né? Quando a gente pensou no tema, eu digo, pera, aí eu vou convidar 2 pessoas que, enfim, podem falar com muita propriedade, né? E, enfim, é isso. As referências que tenho são vocês nessa. Um abraço grande. Muito obrigada. Tchau, gente. Lembrando que a live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, que agora nós temos um canal no YouTube. Também vai ficar disponível no IGTV do Instagram e no Facebook também vai ficar salvo. Então, também a gente pode continuar o debate. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar para a gente que a gente pode continuar. E lembrando que a gente tem uma próxima live no dia 19, ainda para falar de suicídio, com a Karina Okarima, psicóloga, suicidologista e escritora. Vai ser no mesmo horário, dia 19. Então, obrigada por todo mundo que entrou na live, que participou, mandou pergunta, nos assistiu. Muito obrigada, Evaldo e José Carlos, mais uma vez, viu? Muito obrigada a vocês e um bom final de tarde aí, né? Para nós o dia já acabou aqui. Tá, um beijo, tchau. Tchau, tchau, beijo, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau. Estou finalizando, Messi.